te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, autor da nossa liberdade e da nossa salvação, ouvi os que vos suplica e concedei aos redimidos pela efusão do sangue do vosso Filho, viver por vós e alegrai-vos com a vossa constante proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São João, capítulo 14, no versículo de 1 a 6. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu for e tiver preparado o lugar, voltarei e levarei vocês comigo. Porque a fim de que onde eu estiver estejas também vós. E para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós caminhamos nesta semana, a liturgia, falando de que Jesus convidando nós a te seguir. E esse Deus que fala que quando nós permanecemos com Ele, Ele permanece conosco. E sempre no final dos evangelhos falava sobre a vida eterna. Então, qual é o sentido da nossa existência? Se a nossa existência é uma existência passageira, então qual é o grande sentido? O grande sentido é a vida eterna. Porque tudo aqui é muito passageiro. Então, como tudo no mundo é passageiro, também nós somos. Então nós somos revestidos de uma natureza finita, uma natureza mortal. Se nós olhar para os nossos traços físicos, nós já vamos ver que o tempo vai passando e nós vamos desenvolvendo. E depois nós vamos aniquilando, né? Então, olhar para o nosso físico, nós vamos ver que nós somos temporário aqui nesse mundo. Que Deus nos deu esse corpo para nós, para nossa alma habitar. E como essa alma, ela não nasceu com o nosso corpo, ela foi no nosso corpo plantada. Porque Deus colocou essa alma quando o nosso corpo foi gerado
lá no ventre materno, aonde tem vida, tem alma. Por isso, quando nós somos gerados, Deus plantou uma alma em nós. Então a nossa morada agora é no nosso corpo. Mas como esse corpo é um corpo temporário, isso precisa dessa alma sair desse corpo um dia e voltar para algum lugar. Quer dizer, da onde que essa alma veio? Veio do céu. Para onde volta? Volta para o céu. Veio de Deus, volta para Deus. Só que existe algo, porque essa morada aqui, como ela é passageira, ela vai um dia não ter mais vida. E aí então Jesus, ele sabendo disso, ele fala com todo esse amor, porque ele deseja para nós a vida eterna, e ele diz: eu vou lá preparar um lugar para vocês. E quando estiver pronto, eu volto e busco, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Então, quer dizer, muitas vezes a gente é resistente à morte, mas a morte, nós somos resistentes porque nós vemos a morte como fim. Por isso, nós rejeitamos ela. Mas quando nós olhamos para a morte como uma finalidade, ela tem uma diferença. Então Jesus, ele foi lá preparar um lugar para mim e para você. Porque essa morada aqui não é definitiva. Mas essa morada que Jesus foi preparar para nós é uma morada definitiva. Então nós vamos voltar para Deus. E esse voltar para Deus de uma forma gloriosa. Então, qual é a diferença dessa morada para aquela morada? Essa morada que é o nosso corpo, nós ganhou de Deus de presente. Esse lugar que Jesus foi preparar para nós já não é um presente mais, mas é um prêmio. Então o presente eu ganho, o prêmio eu preciso conquistar. E aonde está essa conquista? Jesus falou que para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Como que nós vamos conhecer esse caminho? Nós vamos conhecer esse caminho fazendo um encontro com Jesus, nos convertendo a Jesus. Aí nós vamos entender que Jesus é caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas para isso eu preciso então fazer uma experiência com Ele e fazer a vontade dEle. Não foi isso que Ele falou no Evangelho desses dias anteriores? Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E Ele pediu para nós fazer a vontade dEle. E não a nossa, mas a vontade de Jesus. E se nós fazemos a vontade de Jesus, o que Ele disse? Ele disse que Ele permanece em nós. Nós permanecemos nele e Ele permanece em nós. Então esse Deus que permanece em nós, Ele permanece até o fim. E aí então nós vamos depois herdar a vida eterna. Quer dizer, aí nós vamos morar não mais nessa morada finita, mas nós vamos morar numa morada definitiva, com a mesma natureza de Deus. Porque Jesus, ele, a celebrar a sua ascensão ao céu, ele volta para a casa do Pai de uma forma glorificada, e lá ele está preparando um lugar para nós. Então que ele possa nos ajudar a viver essa dimensão, de voltar para o Pai de uma forma onde nós tenha conquistado, que nós sermos aprovados por Deus para ser recolhido na glória. Então o corpo é um presente. O lugar que Jesus foi preparar é um prêmio. E por isso então, caminhando no caminho de Jesus, nós conquistaremos esse prêmio e herdaremos. É para isso que nós veio nesse mundo. Nós veio nesse mundo para conquistar a glória e a glória eterna. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo
alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus